Bom, estamos de volta e agora, né, vamos convidar a professora, a doutora Andrea Oxley, tá certo? Seja bem-vinda, professora doutora Andrea Oxley, né, médica, cirurgião geral, mestre e doutora em ciências médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora adjunta de anatomia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e coordenadora do programa de doação de corpos para o ensino e pesquisa, certo? Da mesma universidade, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Anatomia, tá certo? Mestre, doutora Andrea Oxley, seja muito bem-vinda, a senhora muito nos honra, né? Estávamos conversando aqui no backstage, né? E a senhora falando, né, um assunto que nos interessa bastante, né, sobre doação de corpos e com toda a sua experiência, minha colega, cirurgiã geral, seja muito bem-vinda e a senhora está agora com a palavra. Fique à vontade. Tá certo. Primeiro, só gostaria de agradecer o convite, especialmente ao Babinski, que foi quem conversou e deu o título para a minha palestra, inclusive. Mas foi muito interessante, porque o assunto ele veio a calhar assim, perfeitamente, né? Eu acho que o assunto agora é interessante porque ele se encaixa exatamente no que foi conversado agora, que foi falado pelo professor Mandarim. Acho que tem tudo a ver, assim. Eu acho que várias das questões que foram levantadas, nós vamos discutir elas agora aqui para a gente entender, nós três aqui como cirurgiões, né, e a nossa visão sobre essa questão da anatomia, ela é interessante, assim, né, da compreensão da importância do ensino. Acho que vai ser muito interessante. Obrigado, professora, por aceitar nosso convite. É um enorme prazer tê-la conosco e tenho certeza que a senhora vai nos brindar com uma excelente palestra e um assunto bem interessante que realmente eu acredito que vai desmistificar bastante sobre essa questão de doação de corpos no nosso instrumento de trabalho enquanto professora de anatomia e formadores de médicos, formadores de enfermeiros, de fisioterapeutas, todos os profissionais de saúde, então, passam pela anatomia. Então, professora, nosso muito obrigado e sinta-se à vontade. Eu só pedi a senhora que, para brilhantar mais a sua apresentação, tem uma luzinha atrás da senhora para não ofuscar a sua imagem, porque a senhora já brilha bastante, só chegar um pouquinho para não ofuscar Desculpa. a sua imagem, tá certo? É que eu gosto de muita luz. Exatamente. Eu mesmo tenho uma mente brilhante aqui, todas as fotos, a mente brilhante. Careca brilha. Seja à vontade, seja bem-vindo. Tá certo, vou compartilhar aqui a minha tela, então, para a gente começar a apresentação. Eu acho que está tudo ok, né? Eu vou começar, então. Bom, o tema que eu me propus a falar foi sobre o corpo como instrumento de ensino da anatomia para a formação médica e a doação de corpos e seus mitos. Acho interessante, e nós estávamos conversando aqui antes, de como esse assunto ele veio a fechar com o que foi conversado antes na aula anterior. Antes, para começar, só quero mostrar, essa é a universidade onde eu trabalho, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela é uma universidade pequena, especializada na área da saúde. Ela começou como uma universidade que tinha só o curso de medicina e desde 2004 vem acrescentando cursos na área da saúde. E esse aumento, obviamente, que aumentou também a nossa demanda por material para ensino, incluindo corpos, né? Esse é o nosso laboratório de anatomia, são 2 salas somente, né? Que inspirado nos blocos cirúrgicos, né? Que é onde eu trabalho, a gente acabou montando um laboratório que se assemelha muito aí com os nossos focos cirúrgicos porque o nosso foco, né, é a dissecação de cadáveres. Bom, eu acho que para a gente começar, e é interessante porque eu fiquei vendo o chat ali das perguntas, né, eu acho que a gente, para começa com uma pergunta que todos estavam fazendo ali. Por que utilizar corpos para o ensino, né? No meio de tantas metodologias novas, de tantos equipamentos, a tecnologia vem avançando na produção de modelos, como o professor Mandarim mostrou, né? Modelos 3D, software, uma infinidade de coisas que tem surgido nesse momento. Então, por que a gente teria que utilizar corpos ainda para o ensino? Bom, essa pergunta, ela tem 2 aspectos, assim. Uma relacionada à qualidade técnica, e existem vários trabalhos que mostram que a retenção das informações, elas vão ser maior e mais prolongada
quando a gente utiliza corpos. Esses são estudos que compararam a utilização desses diferentes métodos e que tem esses resultados. Também, uma coisa que tem mostrado que o uso de cadáveres, de peças anatômicas para o ensino, ele promove uma maior compreensão tridimensional das estruturas, o que vem a facilitar para o aluno que estuda na área da saúde o aprendizado da semiologia, imaginologia e clínica médica. Eu estou afirmando essas coisas porque isso não é a minha impressão, isso é o que a literatura tem mostrado em trabalhos que são pesquisados entre estudantes, pesquisando, inclusive, rendimento, a aprovação em provas, né, como é que eles se comportam comparando aqueles que têm ou não o acesso ao uso de peças anatômicas e cadáveres. E, além disso, essa percepção e o contato, né, com os cadáveres e com as variações anatômicas que estão presentes, a compreensão dessa variação que existe. Mas isso é o aspecto técnico, né, que a gente fala que é fundamental. Mas existe uma questão que hoje tem se discutido muito, que é a questão de formação ética e humanística, principalmente hoje que se tem centrado muito nessa questão do atendimento humanizado. Toda a anatomia, ela funciona como uma área que promove muito a possibilidade dessa questão de discutir, né, a proximidade com o cadáver, promovendo o entendimento e a compreensão da morte, porque muitas vezes é o primeiro contato que o aluno tem, a compreensão da condição de vulnerabilidade de um cadáver, que é a mesma de um paciente em coma ou de um paciente anestesiado. Todos esses aspectos, eles promovem aspectos da formação ética do aluno e muito da formação humanística. E a gente vai ver, e vários trabalhos têm mostrado, que quando a gente trabalha isso com doação de corpos e com a consciência do aluno de que aquela pessoa quis voluntariamente estar naquele lugar para doar o seu corpo, promove um exercício de empatia, entre outros aspectos que vão colaborar muito na formação humanística. Existem vários trabalhos na literatura que fazem comparação entre todas essas novas tecnologias e a utilização de cadáveres. Tem um estudo de 2017 muito interessante que faz uma coletânea justamente desses estudos, tentando entender, né, assim, essas diferentes metodologias, esses diferentes recursos tecnológicos e a utilização de cadáver. E a conclusão de todos os estudos, que a maior parte desses estudos que utilizam cadáveres, é de que as novas tecnologias, ela vem para complementar, mas não para substituir a utilização de cadáveres para o ensino. Esse é um aspecto muito interessante, tem um trabalho de 2000, se não me engano, é de 2016 ou de 2017, feito pelo professor da Mayo Clinic, professor Wojciech Paulina, em que ele mandou questionários para todas as universidades, escolas de medicina dos Estados Unidos, e recebeu 75% de resposta dessas universidades questionando sobre a realização de cerimônias de doação de corpos. Então, se as pessoas fazem cerimônia de doação de corpos, é porque elas utilizam cadáveres para o ensino. E desses 75% que respondeu, 95% utilizava cadáveres para o ensino. Então, eu acho interessante que quando a gente fala de universidades europeias e americanas, a gente pensa assim, não, a tecnologia chegou lá e eles pararam de utilizar corpos. Não, pelo contrário. Hoje, cada vez mais, eles têm utilizado por toda essa questão muito humanística, que envolve toda essa questão da doação e a questão da formação ética dos alunos, mas muito pelo conhecimento, porque várias universidades que deixaram de utilizar, tanto americanas quanto europeias, acabaram voltando a utilizar porque perceberam que os seus alunos apresentavam um desempenho inferior em relação nos exames para residência e nas provas, né, qualificatórias durante o curso. Bom, mas então, assim, se a gente tem esses estudos todos que demonstram, e a maior parte das universidades brasileiras utiliza corpos para o ensino, como é que a gente vai obter esses corpos? A gente sabe que hoje, cada vez mais, existe uma carência grande de corpos não reclamados. Eu gosto sempre de frisar, porque o aluno costuma chamar indigente, né? Indigente é um termo que a gente não usa mais, a gente fala em corpos não reclamados, porque a maior parte dessas pessoas que estão no Instituto Médico Legal, não existe a família que vai lá reclamar, mas as pessoas são identificadas, elas têm documento, têm nome, só ninguém foi lá reclamar o corpo. Então, por isso são chamadas de corpos não reclamados e não de indigentes, não necessariamente se a pessoa é uma pessoa de rua. Ela pode morar sozinha, não ter família, morreu e ninguém reclama o corpo.
Então, isso passa a ser o que a gente chama de corpo não reclamado. Então, esses corpos não reclamados, eles são utilizados pela maior parte das universidades e estão em falta justamente porque a maior parte desses corpos são reclamados. Então, a gente imagina que isso realmente promova um prejuízo para o ensino. Então, a gente vai ver que das 300, esse levantamento eu fiz no final de 2019, que das 342 escolas médicas que tem no Brasil nesse momento, só 32 utilizam, ou montaram, né, programas de doação de corpos, sendo que desses programas, a maior parte são programas próprios da universidade, e a gente tem 4 programas que são estaduais, que o Estado concentra esse recebimento dos corpos e depois distribui para as universidades do Estado conforme uma escala organizada. Então, vejam que de 342 escolas, apenas 32 programas de doação de corpos. Imaginando que a maior parte dessas universidades ainda utiliza corpos, a gente imagina que a quantidade e a qualidade do material que é disponível é pequena. Então, a gente vê que mesmo que a legislação aqui no Brasil, do Código Civil, ela tenha sido estabelecida em 2002, a legislação que permite a doação de corpos em vida, o nosso programa aqui foi montado em 2008, a gente vê que só depois de 2015 é que esse número de programas começou a crescer, possivelmente porque por um aumento da consciência, né, da necessidade da busca de corpos por uma outra alternativa. Mas para a gente montar programas de doação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter uma compreensão a respeito da questão da doação e do corpo não reclamado. Isso é praticamente uma mudança de paradigma, que a gente tem que entender que o corpo não reclamado não é a melhor escolha, né? Porque esses corpos, eles, por todo o processo legal que ele exige, para que ele possa ser utilizado e enviado para uma universidade, ele leva em torno de 60 dias para ser liberado, e nesse período ele deve ficar em boas condições de armazenamento, que nem sempre é disponível nesses locais, nos departamentos médicos legais da cidade. Então, muitas vezes eles não estão em boa qualidade, são corpos que já foram necropsiados, e que muitas vezes estão sem alguns órgãos. E, além disso, a gente tem que pensar numa outra questão relacionada à ética, né? Porque, na verdade, a gente vai pegar um corpo, vai utilizar um corpo que a pessoa não optou por doar o seu corpo. Se uma pessoa tem morte encefálica no hospital e vai doar, e os seus órgãos são solicitados para doação, né, a família tem autoridade para decidir que não doa. E se não tem familiar para decidir, a gente não pode remover os órgãos, porque não tem autorização para isso. No entanto, se a pessoa morre e não tem família, a gente pode pegar o corpo. Isso chega a ser um contrassenso praticamente, né, assim, do ponto de vista ético. E a gente vai ver que vários países já, a utilização de corpos sem autorização, que seria os corpos não reclamados, a autorização da pessoa, né, pessoal, ela não é permitida. Bom, então, além da gente mudar o paradigma em relação à compreensão do que é melhor, que, na verdade, a qualidade de um corpo que é doado, a gente recebe 6 a 8 horas depois, mesmo que a pessoa realize o velório, uma cerimônia de despedida, esse período não é muito longo, né? Então, a gente recebe um corpo completamente íntegro e poucas horas depois do falecimento. Então, que as condições para o preparo eles vão ser muito melhores. A outra questão sempre é que as pessoas, e isso mesmo dentro do nosso meio, a gente vai ver que as pessoas sempre têm várias ideias ou vários preconceitos, que eu gosto muito de colocar como preconceito, né, que são ideias pré-concebidas a respeito da doação de corpos e de quem doaria ou se não doaria, e a maior parte das pessoas, quando a gente fala nisso, diz que por ser um país religioso nosso, que a gente não receberia muitas doações, e a gente vai ver que nada disso condiz com a realidade, né? Esses seriam os mitos de que a gente estava falando a respeito da doação. Então, nós montamos o nosso programa lá em 2008, basicamente ele é centrado numa campanha de conscientização da população a respeito da possibilidade de doar o corpo, porque a gente entendeu ao longo do tempo que, na verdade, as pessoas são desinformadas sobre essa possibilidade, e diferente do transplante, a gente não tenta convencer a pessoa a doar, a gente só informa que, olha, pode ser enterrado, pode ser cremado, pode doar o corpo, que seria uma alternativa a isso, né? Que é diferente das campanhas de doação de órgão. Claro que a campanha é uma parte disso, e a gente vai ter que montar toda uma estrutura interna da universidade, mas que não é o objetivo dessa apresentação.
Bom, então, com a mudança com a montagem desse programa e o funcionamento dele, a gente, então, recebeu nesse período, desde 2008 até 2020, um total de 867 corpos. Esse levantamento, 867 pessoas cadastradas no nosso programa. Doadores que se registraram nesse período, desde 2008 até 2020. A gente está com o programa agora fechado por causa da Covid, né, pelo risco, então a gente não está aceitando nem novos cadastramentos e nem o recebimento de corpos. E então, nesse período, nós recebemos 128 corpos, então, desde 2008 até 2020. E a gente vê que esse número ele vai flutuando, né, e parece ter uma relação direta com a questão dos cadastramentos. Bom, então, baseado nesses dados, essas informações que nós coletamos ao longo do tempo, a gente estudou, então, o perfil do doador. Então, toda a pessoa que se cadastra no programa de doação, ela preenche um formulário que a gente pergunta sobre dados demográficos e outras informações que a gente gostaria, e a gente na ocasião queria saber para tentar entender o perfil de quem doa e todo esses mitos que estão relacionados com a questão da doação. Mas para a gente entender isso, tinha que analisar o perfil do doador. Então, nós tínhamos em torno de 500 doadores, mais ou menos, a gente fez uma primeira análise, publicamos no Anatomical Science Education em 2017, comparando os dados dos nossos doadores com a população, para ver se não era só um reflexo da população. Então, eu vou passar rapidamente, assim, para vocês entenderem qual é o perfil, para a gente poder analisar isso. Então, a gente viu que a maior parte dos nossos doadores, eles se localizam, 65% tem mais de 60 anos no momento do cadastramento. E se a gente incluir aqui os que têm acima de 50 anos, vão ficar com quase 85% dos nossos doadores com idade superior a 50 anos. A maior parte, assim, quase na proporção de 2:1, são mulheres. A gente encontra bastante doação que são ligadas a famílias, né? Então, a gente tem 1/4 dos nossos doadores, tem mais de um membro da família como doador cadastrado ou que a gente já recebeu o corpo. Além disso, o grau de instrução dessas pessoas é muito diferente do perfil populacional. A gente vai ver que a maior parte dos nossos doadores, quase 70%, eles têm ensino superior completo ou ensino médio completo. Além disso, quase 40% deles têm uma renda superior a 3 salários mínimos. Tudo isso difere muito da população. E, além, um aspecto interessante é que apenas 10% das pessoas que se cadastram para doar, elas são relacionadas à área da saúde, são profissionais ou trabalham na área da saúde. Em relação à religião, tem um outro aspecto interessante também, porque todo mundo, quando fala sempre em doação de corpos, fala que o nosso país é um país muito religioso e por isso as pessoas não doariam o corpo, porque são muito apegadas ao corpo. A nossa análise mostra completamente o contrário. A gente vai ver que só tem 2,5% mais ou menos de ateus diagnósticos, né? São pessoas que não acreditam na vida após a morte, ou no espírito, né, em si. Então, teoricamente, essas seriam as pessoas que poderiam doar o corpo, porque ele não teria importância nenhuma, mas não é a maioria, né? E a gente vai ver que a maior parte, então, 95%, mais de 95% dos nossos doadores, das pessoas que se cadastram, elas são cristãs, elas têm algum tipo de crença religiosa. A maior parte católicos, não chega a atingir o nível que na população, na nossa aqui do Rio Grande do Sul, em torno de 70%, é 44%, porque a gente tem um percentual elevado de espíritas, né? Espírita acredita em reencarnação, acredita no espírito e de que o corpo não tem importância, né? Então, ela poderia doar o corpo porque a alma iria sobreviver. Então, assim, aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 6% de espíritas, e no nosso programa a gente tem 23% de pessoas que se declaram espíritas. E eu acho que a última coisa interessante sobre isso é porque também se pensa que as pessoas, porque estão com uma doença terminal, estão morrendo, que doariam o seu corpo. E a gente vê que a metade das pessoas que se cadastram, mais ou menos, elas têm alguma doença crônica no momento do diagnóstico, do cadastramento. Mas a maior parte das pessoas, elas são ou apresentam diabetes ou hipertensão, e só 16% desses 41% aqui, ou que seria menos de 10% do total, é que apresentam câncer ativo no momento do diagnóstico, do cadastramento. Então, a gente vê que, na verdade, no perfil do nosso doador, a maior parte são mulheres acima de 60 anos, com boa escolaridade, que praticam, né, ou têm algum tipo de religião,
que não apresentam doença terminal. Aí, todos esses fatos nos levam a pensar que são pessoas que decidem espontaneamente a respeito de doar o seu corpo, que talvez sejam indivíduos que, como nós, que trabalhamos na área da saúde, acreditam que doando o seu corpo, ela vai estar contribuindo para a formação de profissionais qualificados, sem obter nada em troca. Isso é o que a gente chama de gesto altruísta. Então, a pessoa vai doar o seu corpo porque ela está acreditando na formação de um profissional no futuro, de um profissional mais qualificado e que não vai obter nada em troca. E aí, quando a gente fala em relação aos mitos e a nossa realidade, a gente poderia pensar, então, bom, a maior parte dos nossos doadores são profissionais, deveriam ser profissionais da área da saúde ou estudantes. Quando a gente vê trabalhos que mostram que os estudantes de medicina, estudantes da área da saúde, profissionais médicos não doam o corpo, tem alguns trabalhos que sugerem que seja trauma por ter visto o cadáver, por ter dissecado o cadáver, e que a pessoa, por isso, não queira doar o corpo. O que a gente vê quando analisa o perfil do doador, e isso tem outros trabalhos que demonstram a mesma teoria, é que, na verdade, a idade que a pessoa doa é depois dos 60 anos, é quando a pessoa está pensando sobre a morte, né? Os trabalhos mostram que, a partir dessa idade, que a pessoa começa a pensar na morte e no destino do seu corpo. E aí, então, ela pensaria em doar. Então, não é porque a pessoa é estudante de uma área ou de outra, ou porque é médico, porque são pessoas jovens, ativas e que não estão pensando na morte. Então, de fazer uma pergunta dessa, a pessoa não consegue nem pensar em morrer, quanto mais pensar em doar o corpo, né? Então, a gente vê que isso tudo são mitos que a gente tem e que, na verdade, não traduzem o que é a realidade. E a mesma coisa em relação à religiosidade. A religiosidade não interfere em absolutamente nada disso. A gente vê nas campanhas, mesmo nos Estados Unidos, os trabalhos mostram que as pessoas que têm tendência a doar, que vão à igreja, que ajudam as pessoas, elas têm essa tendência a querer doar as coisas, inclusive doar o seu corpo, né? Porque ele passa a não ter importância. Então, a religião, ela não é um fator determinante para absolutamente nada. Bom, então, eu tenho mais algumas coisas para mostrar aqui, mas eu vou ser rápida porque o meu tempo está terminando. Então, o que eu queria mostrar é, assim, a importância que tem o corpo, a utilização do corpo, não é só para o ensino da anatomia. Eu sempre digo que pensar em usar corpo só para estudar anatomia é pensar pequeno. A gente tem que utilizar, os corpos são hoje utilizados no exterior, nas outras universidades, para várias outras coisas que não exclusivamente o ensino da anatomia. E daí, quando a gente pensa no corpo só para o ensino da anatomia, a gente pensa que não é mais necessário, que não vai ser preciso. Pelo contrário, cada vez mais as universidades estão utilizando corpos para outras coisas que não só a anatomia. Então, nós começamos com um curso de dissecação, porque quando a gente começou a receber corpos dos alunos, não tinham dissecado dos anos anteriores, e oferecemos por isso. Só que esse curso começou a tomar um porte e desenvolver outros objetivos, né? Que, então, além de aprofundar o conhecimento, o desenvolvimento de habilidades cirúrgicas também. E a produção de peças de qualidade, que a gente acabou produzindo e utilizando na exposição que a gente faz, que é o Museu de Anatomia, que eu não vou me deter nisso aqui, porque eu quero mostrar outra coisa. Então, a partir dessa oficina, a gente começou a criar, aliás, durante essa oficina, aulas em que a gente traz professores de especialidades cirúrgicas da universidade para demonstrar procedimentos em cadáveres com os seus residentes e com os alunos que auxiliam. Então, a gente chama o professor, ele faz lá 20 minutos uma explanação sobre anatomia cirúrgica e depois realiza o procedimento com o auxílio dos alunos. Então, esse é um professor da cirurgia plástica, aqui uma professora da ginecologia ensinando procedimentos cirúrgicos, aqui os alunos fazendo a laparotomia, aqui uma esterectomia, né, para a ressecção do útero. Esse é o pessoal da urologia, equipe de transplantes, que fez a retirada do rim e depois o implante na pelve para demonstrar o transplante renal. Aqui o meu colega, que é professor de anatomia, é neurocirurgião, mostrando uma abordagem para os tumores da fossa posterior, né, a abordagem de crânio. E o pessoal das ligas de cirurgia plástica também utiliza os corpos, né, a pele, os tecidos, para fazer os cursos que são de cirurgia e de retalhos, né, sutura e retalhos, para, então, utilizar a própria pele e os tecidos para treinamento, e ainda aqui é o pessoal da residência em ortopedia, a equipe do ombro, que já tem como parte do seu programa o treinamento lá na
anatomia de abordagem cirúrgica que eles fazem lá nas peças que a gente reserva exclusivamente para eles trabalharem. E aqui eu estou montando isso aqui dentro do laboratório de anatomia, um equipamento de videocirurgia que a gente está montando para fazer o treinamento, então, também em peças anatômicas. Então, para finalizar, terminando aqui, hoje o programa de doação, ele movimenta várias coisas, né? Então, a partir porque a gente tem corpos disponíveis, a partir dessa obtenção de corpos que a gente pôde criar, a oficina pôde oferecer outras oportunidades, fazer crescer isso em termos de treinamento cirúrgico, oferecer outras possibilidades para outros tipos de treinamentos, e que tem muito ainda, a gente tem muito ainda pela frente. Então, a minha mensagem final é que a lei que regulamenta a doação de corpos, ela é federal, então qualquer universidade pode montar o seu programa de doação, que a gente pode começar pequeno, nós começamos muito pequenos em relação a todos os nossos projetos, que hoje são bem maiores, mas que assim, a gente sempre tem que aspirar muito grande, né? Basta que a gente tenha determinação, e isso não é a universidade, são os professores de anatomia que organizam isso. E lembrando sempre que a anatomia é um campo fértil para ações de formação técnica, ética e humanística dos alunos. Então, era essa a minha mensagem. Obrigada. Professora Andréa, brilhante palestra, muito obrigado. Foram muitos ensinamentos, porque aqui, né, especificamente aqui no Rio de Janeiro, nós temos muitos questionamentos com relação à doação de corpos. Acho que sua palestra foi esclarecedora e creio que em breve nós montaremos aqui um sistema bem semelhante ao seu e vamos com certeza contar com a sua colaboração. É brilhante, né, ver os alunos participando da integração do ciclo profissional com o ciclo básico, né? A ideia das caixas de videolaparoscopia, achei sensacional, muito bom para que eles possam treinar, né? E fazer todos os procedimentos já nas especialidades. Eu creio que isso é uma coisa muito interessante, bastante importante. E, com certeza, nós vamos, né, procurar a senhora aí, para que a senhora fique aí no nosso backstage nessa hora, né, e passando por essa experiência. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Vou fazer umas perguntas que estão fazendo para a senhora agora. A Débora Paz: como proceder em casos onde nós decidimos doar o corpo, porém a família não autoriza? Há alguma forma de ser feito sem que haja uma interferência familiar? Na verdade, a lei que define a doação de corpos, essa lei de 2002, lá que autoriza a doação, ela é uma lei que praticamente é uma linha, ela não tem nenhum detalhe, ela não especifica nada sobre isso. Então, a gente pediu um parecer para a Procuradoria Federal e o que a gente utiliza como referência é a lei de transplantes, e essa lei diz que a família tem o poder de decidir sobre isso. Mesmo que a pessoa, e ela para fazer a doação tenha que fazer um documento que é registrado em cartório, tem que ter um termo de testemunho para essa doação e tudo, mesmo com todas essas questões, a família ainda tem prioridade. E o mais importante é o seguinte: a gente não tem que brigar por corpo. Na verdade, quando a família nos fala, assim, alguém telefona e diz: olha, faleceu, aqui tem que buscar o corpo, mas a senhora não liga, tá, porque meu irmão não quer que doe. A gente, olha, agradecemos muito, mas não vamos receber o corpo. A gente não recebe daí. Porque se cria qualquer tipo de discordância e a família vai para o jornal ou vai lá buscar o corpo, isso vai criar um problema que não vale a pena. A gente hoje, assim, fecha as portas. A gente limitou várias coisas, a gente limitou o nosso espectro do programa, que antes abrangia o estado, hoje é só Porto Alegre, região metropolitana. A gente só aceita corpo de quem se cadastra. Então, antes a gente pegava tudo, agora a gente não precisa mais. Então, o que a gente vê é isso, é que não há necessidade dessa briga. A família não quer, um não quer, nós não queremos também. Porque não há necessidade disso, porque tem corpo, basta que a gente conscientize a população. As pessoas querem doar, elas só não sabem que podem, né? Então, o que a gente tem que fazer é informar as pessoas a respeito dessa possibilidade. Basicamente é isso. Ana Dias: gostaria de saber se existe na Universidade da Professora, se na Universidade da Professora promovem curso de dissecção, uma vez que nas universidades dificilmente aprendemos dessa forma, apenas com peças já dissecadas.
Pois então, eu nunca abri o curso para fora, eu ofereço, começou porque eu comecei oferecendo para os alunos, porque quando a gente começou com o programa e começou a receber corpos, tinha alunos que estavam no 3º, 4º, 5º ano da medicina e que nunca tinham dissecado, não tinham tido a oportunidade. Então, a minha ideia no início era poder oferecer para esses alunos essa possibilidade. Depois que isso foi tomando um porte, né, porque as coisas foram funcionando, tomou um porte maior. Mas como tem uma demanda grande dos alunos, assim, mesmo por interesse deles, por causa da questão toda cirúrgica e tudo mais, acaba que a gente nunca abre para fora esse curso, né? Assim, nunca fez, durante um curso de técnicas anatômicas, em 2015, que a gente fez lá em Porto Alegre, o curso da Sociedade Brasileira de Anatomia que a gente faz, a gente promoveu um curso de dissecação lá, mas assim, é uma coisa que dá trabalho, né? Assim, enfim, acaba que a gente nunca abriu, assim, né, para mais, para fora, né? Mais uma pergunta, Vitor Hugo de Souza, boa noite. Como estão organizando o retorno das aulas práticas de anatomia? Como fazer com distanciamento, uma vez que os alunos ficam próximos entre si junto ao cadáver? Bom, na Universidade Federal, onde eu dou aula, as atividades ainda não retornaram, né? Então, ali a gente ainda não definiu. Mas eu dou aula numa universidade privada aqui, e a gente teve, numa época que estava a bandeira laranja, que aqui a gente tem a coordenação com as bandeiras, né? Conforme para ir liberando as atividades. Então, a bandeira vermelha estava até agora, né? E a bandeira, quando teve a bandeira laranja, que era anterior, e a gente poderia ter algum tipo de contato, essa universidade privada retomou as aulas práticas. E eu achei uma coisa super tranquila, assim, claro que acaba dando trabalho porque o espaço que necessita é maior, mas o distanciamento é de 1,5 metro, utilizando máscara, né? Então a gente conseguia colocar 2 alunos por mesa. Então, não dá para dissecar numa situação dessas, isso é uma coisa que eu tenho conversado com meus alunos da fundação aqui, que a gente vai retomar, possivelmente não pode dissecar, porque eu não posso botar 10, 11 pessoas na volta de um corpo, mas que com peças a gente pode retomar, né? Então, a gente coloca os alunos com um distanciamento de 1,5 metro, 2 por mesa, coloca peças, e aí, com roteiros de aula, e eles vão trocando os lugares, fazendo uma rotação, né, para ver todo o material e ir discutindo aquele material. Então, é uma coisa perfeitamente executável, assim. Claro que cabe menos gente, a gente tem que trabalhar mais, porque tem que fazer turmas menores, né? Mas ele acaba funcionando, funciona bem. Lá, como são menos alunos, né? Eram 40 alunos, eu acho que foi mais fácil. Aí na fundação eu tenho 116, né? Torna um pouquinho difícil isso. 116, realmente. Faz a gente repensar essa teoria toda, né? Realmente. Olha, professor André, agradeço muito a sua palestra, né? O Babins, que está aparecendo aqui agora. Hoje também nós temos um outro convidado que vai aparecer conosco, que pediu para participar. Um convidado especial. O professor Carlos Olha Machado, ele aí. Grande mestre. E realmente é um prazer, né? Vamos agora aqui fazer um rápido, né? Bate-papo entre nós 4, Babins. O que você acha? Claro, claro. Professor Carlos, eu gostaria de fazer algum apontamento a respeito da... Eu sei que o senhor está acompanhando desde mais cedo as outras palestras, a respeito do que nós comentamos sobre cadáveres, sobre hoje a tecnologia sempre aplicada à especialidade, mas não podemos esquecer, né, logicamente que nós estamos nos adaptando às novas tecnologias, metodologias de ensino, mas não podemos esquecer do cadáver. Essas imagens, essas ilustrações médicas, anatômicas maravilhosas que o senhor produz, né, geniais, elas são, como o senhor mostrou na palestra ontem, são direto do cadáver. O senhor disseca primeiro para depois construir essa estrutura anatômica, esse desenho, esses brilhantes ilustrações médicas. Então, realmente é bem discutível essa questão, né? E isso se amarra muito bem com a doutora Andrea Oxley falou com a gente hoje, que é o nosso instrumento de trabalho, né? É o corpo. E como existem políticas públicas, existem, na realidade, uma legislação que nos ampara, o mais importante é a conscientização da população em geral sobre isso, e que não é só para o ensino da anatomia, e sim o treinamento, né, cada vez mais vem crescendo, e cadáver fresco, do cirurgião, a especialidade, né, melhorando a mão, a expertise cirúrgica, inclusive do robô. Professor, por favor, se eu puder fazer algum comentário, o que o senhor acha? Eu vou tentar ser sucinto, porque são fascinantes ambos os temas da palestra do professor Mandarim e também da colega Oxley.
começando pela política, né, de doação de corpo. Quer dizer, eu aqui nos Estados Unidos, a política aqui é bastante diferente da política brasileira, e aqui se beneficia de uma questão até um pouco injusta, infelizmente, pela realidade social. Quer dizer, muitas vezes a família decide doar o corpo porque os serviços funerários, etc., cremação ou sepultamento, é muito caro. E ela doando o corpo, essas despesas ficam por conta da instituição que utiliza o corpo. Então, falando sobre tecnologia, por exemplo, acho que tecnologia, tanto quanto existe, quer dizer, uma briga entre interesses, entre, né, o que poderia ser chamado mais conservador, que eu não me considero conservador em ter preferência pelo estudo da anatomia, né, com o corpo do doador, mas existe um interesse grande por aqueles que geram tecnologia, né, para forçar bastante, né, para esse lado do consumo, não só no ensino da medicina, das ciências médicas, da educação em geral, mas também na prática médica. Hoje em dia existe um investimento imenso e muitas coisas, e muitas vezes induz a utilização de forma errada dessa tecnologia, mas existe um investimento grande da indústria para que essa tecnologia seja consumida, né? Desde exames desnecessariamente feitos para que essa tecnologia seja utilizada, etc. Né? Como a própria cirurgia, né, que eu prefiro chamar de remota em vez de robótica, né? Porque não é feita por robô, mas porque existe um momento do ups, né? Porque você está operando e, opa, eu acho que eu cortei um vaso grande, né? E alguém vai ter de abrir essa pessoa, né? Ou você vai simplesmente pôr a culpa no aparelho, né? Então, é como, por exemplo, a grande tecnologia, né, o multitask, né, o multi... como a gente fala em português isso? A pessoa que tem multitarefas. Multitarefa. Não adianta eu ter 30 monitores aqui na minha frente, cada um deles com uma aula virtual, etc. A minha capacidade de aprendizado, a fisiologia do aprendizado, não mudou, né? Então, não vou dizer que o sistema de ensino permaneça o mesmo, não. Documentários, animações, nós temos recursos maravilhosos em termos de educação. Mas em se tratando de medicina, por exemplo, ensino à distância é uma coisa muito complicada. Na última escola onde eu lecionei aqui, eu lecionava cardiologia clínica, como eu vou ensinar palpação, percussão virtualmente? É muito complicado. Eu não conheço nenhum sistema de simulação de sons cardíacos que se assemelhem, né, minimamente àquilo que você escuta quando você coloca um esteto. E quantos diagnósticos eu já fiz, né, razoavelmente bons, contando com uma percussão, por exemplo, onde o paciente, visto por outro colega, foi mandado de volta para casa porque, né, ele tinha uma tumoração por uma leucemia importante. Eu diagnostiquei com auxílio de ausculta, percussão e outros sinais físicos que o paciente tinha. Ele foi a um serviço e foi mandado de volta para casa com diagnóstico de asma, né, depois de passar por aspirometria, etc. Então, sensacional esse ponto de vista. A parte humanista também, quer dizer, eu acho que uma das escolas que começou a trazer os estudos que a gente chama de humanities, né, humanities, ou humanidades, como filosofia, música, artes em geral, eu acho que percebeu isso, na percepção do médico, como ela muda em termos de diagnóstico, raciocínio, empatia, compaixão, etc., quando tem contato com as artes, com as humanidades, com o pensar, com a filosofia. Então, acho que Harvard foi uma das precursoras. E quando eu me tornei professor assistente da Universidade do Texas, aqui em 2012, foi exatamente a convite de levar as artes,
né, porque o meu conhecimento de arte para o ensino de anatomia. Um colega, tem um colega que eu tive o prazer de encontrar e me tornar um grande amigo também, da escola baiana de medicina, Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, é o professor Rinaldo Barros. Ele tem um curso de preparação, né, de monitores de anatomia, onde os estudantes eles desenham, se baseiam em trabalhos meus, eles produzem poesia, eles se dedicam à música, sabe? Então, isso é fantástico. E quanto, por exemplo, a utilização, né, hoje nós temos a tecnologia, grandes tablets, né, que substituem a mesa de dissecção, onde a imagem virtual substitui a presença do cadáver, mas os grandes centros, os estados de arte, os grandes laboratórios, né, um deles, que felizmente eu tenho livre acesso, né, nós temos aqui nos Estados Unidos o Vanderbilt, por exemplo, nós temos o Milwaukee, o laboratório de estado de arte deles faz a mesma na utilização do cadáver para simulação de quer dizer, exames endoscópicos, ultrassonografia, enfim, esse mesmo tipo de recurso, como cirurgias simuladas, eles têm, né, em Milwaukee, por exemplo, são 46 mesas, todas ocupadas com cadáveres, né? Então, como eu prefiro chamar de doadores. Então, realmente, a visão aqui ainda não é fazer essa mudança. O investimento foi brutal para fazer esse laboratório que eles fizeram, em termos de dinheiro. Não são 10 como o Vanderbilt, por exemplo, que foi um modelo desse. O investimento é brutal, mas isso mostra que ainda é fundamental você sentir a consistência, né, principalmente quando o cadáver é preservado, o corpo é preservado, né, de formas que influenciam menos na consistência, no aspecto, né, como, né, o método de Thiel, por exemplo, que altera muito a consistência do sistema nervoso central, mas eu acho que é fundamental isso, principalmente para o cirurgião, para ele aprender a lidar com isso. E como a colega Oxley mencionou, a parte humanística da... Bom, enfim, desculpe ter falado tanto. Não, foi excelente, professor, sempre sinta-se à vontade, né? O senhor que é um membro honorário da nossa sociedade, estamos muito felizes pelo senhor estar aqui participando, né, conosco, e ontem foi brilhante a palestra. Sempre é bom o senhor nós podemos apreciar as suas colocações, né? Então, e comungamos, né, sobre a questão do cadáver, da cirurgia remota, também comungamos. E parabéns à professora Oxley e ao professor Mandarim também, porque ótimas apresentações e dois temas que eu simplesmente sou apaixonado. Então... Professora Oxley... Eu queria só dizer uma coisinha, assim, eu acho interessante de tudo que foi falado, assim, eu acho os alunos, principalmente, assim, as pessoas ficam sempre com essa ideia de que a tecnologia, que nós estamos atrás, né, o Brasil está atrás, que nós estamos atrás em tecnologia, então... O cadáver já é demodé, né? Assim, ainda não é mais para ser usado, porque isso é obsoleto. Então, exatamente, eles estão completamente fora, né? A gente vai para os eventos, ano passado eu vi o congresso da IFA lá em Londres, todo mundo lá discutindo preparação de cadáver e para que se usa e como é que se usa e tal, porque isso está em alta, não está em baixa, está em alta e cada vez mais, porque hoje a gente está tentando se aproximar mais do treinamento quase real, né? Que seria tu treinar em cadáver, então, para todas as habilidades, não só para cirurgião, mas para todos os procedimentos. Esse é o ideal, esse é o meu sonho dourado, que eu consiga ainda montar um laboratório disso, mas isso exige outras coisas que a gente não tem, né? Assim, mas que... Reumanização das ciências médicas. Sem dúvida. Nós publicamos um trabalho agora, recentemente, exatamente sobre isso, trabalhando a ética e humanidade com os alunos, assim, que a gente testou justamente usando a cerimônia que a gente faz em homenagem à doação como se fosse uma intervenção e tentando comparar o aluno que se envolve no processo e tal, desenvolvimento de empatia e de outras qualidades, né, que são relacionadas com a humanização dos alunos. A gente vê que isso interfere diretamente na questão da formação ética e humanística, interfere, né? Isso
esse dado assim científico, é testado, né, examinado. Então essas coisas elas são reais, né, e são importantes, né. Só uma história falou, é um ponto fundamental. Rapidíssimo, uma história que a minha primeira semana de aula na faculdade, quer dizer, eu estudei em Teresópolis, uma cidade geralmente envolta pelo chamado russo, né, pelo nevoeiro, etc, etc. E na minha primeira semana de aula existia uma cinemateca, né, que era a contribuição do diretório acadêmico, e foi apresentado um filme que era O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman, né, que era um cavaleiro medieval voltando das cruzadas, e a morte se apresenta, né, para levá-lo, e é proposto um jogo de xadrez entre os dois. Então, se a morte ganhasse, ela levava o cavaleiro. E a morte faz inúmeras trapaças, etc. Mas é um filme muito, por ser em preto e branco, a fotografia dele, etc., ele é muito, muito introspectivo, né? Ele é um convite ao pensamento desse. Quer dizer, na mesma semana, onde eu tive contato com o laboratório de anatomia, onde eu vi pela primeira vez, né, os corpos, né? Então, exatamente essa experiência ficou em mim, né? Não tem como você não juntar essas coisas, você não partir para o campo filosófico, você pensar a morte, pensar a vida, etc, etc, né? E um detalhe interessante que no meu último dia de faculdade, eu desenhei no quadro negro exatamente a cena, quer dizer, uma das cenas do cavaleiro jogando xadrez com a morte. E um ano depois, quando eu voltei, o desenho ainda estava lá no quadro negro. Que maravilha. Eu tive a honra de apagá-la. Ninguém vai querer apagar, não. Professor André, eu gostaria de agradecer, né? Eu sei que o professor Manai tem a palavra, mas eu vou roubar dele agora. Agradecer a sua brilhante palestra, que eu já conheço, mas assim, sempre com a roupagem, né, que você dá, assim, uns toques sutis que são elementares, né? E realmente eu acho que todos aqui ficaram bem sensibilizados, quem está assistindo, com essa questão, né, que é tão importante para a gente, se a gente parasse para analisar como é importante participar da formação do profissional de saúde, do médico, né, que vai cuidar de você, né, cada vez mais, e não só com o ensino da anatomia básica, mas o preparo especializado na dissecção cirúrgica, e cada vez mais, como tem falado muito lá fora, e o que eu achei importantíssimo, você colocou a questão de que não é demodê, não é demodê, porque nós precisamos, e ainda mais sabendo a nossa realidade, né, que falta instrumentação, material, instrumento cirúrgico, às vezes, numa cirurgia. Imaginem uma cirurgia remota, né? Sabe, existem aqui, obviamente, no Rio de Janeiro, em várias cidades do Brasil, mas do domínio de poucas instituições privadas, né? De assistência à saúde. Bom, professor Manai, mais uma vez, André, muito obrigado. Professor Manai, se eu concluir. Olha só, realmente duas coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro, o fato, né, do cadáver humanizar o atendimento médico. Isso, para mim, é fundamental. É justamente ao contrário de tudo que se preconiza, né? Nosso primeiro paciente. Que o cadáver, as pessoas têm justamente essa ideia, que o cadáver, ele simplesmente, né, ele simboliza a morte, não tem nada a ver, as pessoas querem ver o paciente vivo, mas não sabem que a qualidade do atendimento prestado ao vivo depende daquele primeiro contato com o cadáver. E outra coisa, realmente, né, a cirurgia remota, que a partir de agora nunca mais me esquecerei, passarei a chamá-la de remota. Eu também. Sempre aprendendo. Para propor a minha sociedade. Eu sou membro da Sociedade de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica. Eu vou propor esse nome. Porque diversas e diversas vezes eu já fui chamado justamente, né? Nós, quando éramos médicos residentes, né, eu tinha uma caderneta, na época era caderneta, não era celular, chamado Médicos em Apuros. Quando nós estávamos em apuros, sabíamos a quem procurar. E depois eu acabei fazendo também parte dessa caderneta, como a professora Andréia hoje faz, Subabins, que tantos outros fazem. E quantas vezes a cirurgia começou por robótica, ou começou por videolaparoscopia, ou videotoracoscopia, e acabou tendo que ser convertida, e tinham que chamar quem?
ao cirurgião geral, justamente por quê? Por causa do conhecimento da anatomia, às vezes as pessoas se desesperam por estarem tão treinadas naquele ambiente, desde o início, sem o contato com o cadáver, sem o conhecimento da anatomia macroscópica, sem conhecer as linhas de incisão, né? E não se sentiam seguros, e quantas vezes nós fomos chamados da sala de cirurgia ao lado, da coisa para poder, né, prestar um socorro. Então, é fundamental e muito gratificante saber que a nossa anatomia continua viva, continua atuante e que tanto pode contribuir. Professor André Ox, muito obrigado por tudo. Professor Machado, muito obrigado pela sua colaboração, seu comparecimento aqui nos enche de alegria, entendeu? E muito obrigado pela presença de todos. Um intervalinho agora. Obrigado, professor. Obrigada a todos. Boa noite.